senhor? Prontos. Pra cá. Você vê que eu sou um cara programado, que a sua capa aí tá invertida, né? Como assim? Vai lá no espelho. Como assim? Você não tá conseguindo ler, né? No espelho não, mas aqui eu tô. É, porque ela é feita para gravação. Ah, é? Nós temos a capa de atendimento, entendeu? Nunca tinha me tocado nisso. É, pensar pra Planejamento. planejamento. Perfeito. É porque no dia eu preciso que você fique lendo meu nome. Agora, pra gravar. Essa capa aí, então, tipo, se eu for pra ler ela, eu não consigo ler. Ela tá ao contrário aí. É, porque ela tá ao contrário. Nunca tinha notado isso, cara. Legal, né? Genial. Pai, eu fiz minha barba semana passada, eu tinha um negócio pra ir, não consegui fazer a barba. Eu fiz em casa, ó. Tá vendo? Tá baixinha? Tô vendo. Tá ruim não. Não tá, cara. Não, fiquei surpreso. Que droga, né? Excelente. Não gostei, não. Agora, a cabeçorra não tem o que fazer, cara. Tá ficando muito cabeçudo? Cara, olha o tamanho da cabeça, cara. Olha aí, ó. Que sim, né? Porra, não tem o que fazer, cara. Tá bom, vamos dar um jeito se nós mudar o corte. Olha, você que é o profissional. Eu ainda acho que se nós deixássemos teu cabelo crescer, ele ia preencher. Então, não, dá pra testar. O problema é o cuidar pra depois, entendeu? É isso. Aí tipo assim, tem que crescer, beleza. Mas aí como é que eu vou pentear o cabelo? Aí Aí eu tenho que te ensinar. Você tem que pesar, o que incomoda mais? Se pentear o cabelo todo dia ou só a cabeçona? Entendeu? eu acho que pentear o cabelo todo dia. Faça Entendeu? um milagre. Daria pra tentar, e se não der, a gente troca. Daria pra tentar. Falar, cara, eu não vou conseguir pentear o cabelo todo dia. Tentar algo mais prático. É porque meu problema é a praticidade, né? Eu todo dia ter que secador e não sei o que. Tá, então eu vou só tirar essa arredondada aqui, ó, tá vendo? Sim. Daí nós enxuga ela mais aqui, ó. Tá bom. Sacou? Sim. Então tá, vamos lá. Eu vejo o que eu faço. Então tá bom. Seja muito bem-vindo ao nosso Além da Cadeira, um podcast pensado para transbordar essas histórias que tem aqui entre barbeiro e cliente. Posso considerar o seu mentor, né? Claro. Né? Da minha parte, você pode considerar o que você quiser. Então, se apresente aí, Bruno, enquanto eu começo a derrubar esse cabelo. Primeiro que já é uma honra, né? Meu nome é Bruno Manfi, eu sou empresário, trabalho no ramo da educação e do esporte, também trabalho com formação de empresários, foi onde a gente teve a oportunidade de se aproximar, de se conhecer melhor. Por acaso ele me veio fazer um e funcionou. Porque realmente você precisava. Mudamos algumas coisas. Foi importante. Imagino que até o podcast pode ser consequência disso, né? Eu tava lendo Psicologia Financeira, ela falou o efeito de cauda, né? Uma coisinha, lá no final tem um grande resultado. Sim, perfeito. Então o podcast tá no meio da cauda aí. A ideia ela surgiu recentemente, a tua ideia, não foi essa ideia do podcast? Foi. E foi aqui, na cadeira. Nós estávamos conversando. Nós conversamos um dia e aí depois me veio a ideia de fazer um podcast. Tem muita gente que senta aqui, que tem a oportunidade, você tem a oportunidade de conhecer essa pessoa, às vezes tem algumas curiosidades, né, que outras pessoas gostariam de saber, e que pessoas que talvez não são tão acessíveis ou... Não expõe muito a opinião. Sim, e que aqui na cadeira é mais fácil, a conversa acaba sendo mais natural. É porque eu pensei, qualquer homem, independente, por exemplo, você tem o seu dia cheio, né? Sua agenda cheia. Só que tem uma hora do seu dia que você precisa ficar sentado aqui, Sim. sem fazer nada. Não, essa ideia é genial, nesse sentido é genial. Porque se tivesse que marcar o podcast, Exato. é muito mais difícil participar, né? Uhum. A ideia é muito boa. Então, você falou de educação, falou esporte, mas não é qualquer esporte, né? Então, hoje você ocupa uma cadeira muito importante. E eu queria saber essa ideia de time de futebol, velho. Cara, Primavera, ele começa no esporte escolar, né? Lá no Nova Geração, no colégio, né? A gente trabalhando com esporte escolar, sempre trabalhei muito com esporte escolar. Na verdade, eu sou apaixonado por esporte desde pequeno, nunca me destaquei.
como atleta, mas sempre gostei muito do potencial que o esporte tem de transformar as pessoas, de desenvolver, de formar pessoas. Então, quando eu fui pro colégio para trabalhar com a minha mãe lá, o esporte para mim era inegociável, assim, ter uma escola que investisse em esporte como um dos pilares, entendeu? Então lá, a gente trabalhando com o esporte, começou a ter resultado. O esporte do Nova Geração começou a se tornar um esporte de resultado estadual, depois resultado nacional. E aí, cara, eu fui fazer um MBA em 2019, na FGV, pela FIFA, sobre gestão de esportes. Então a intenção era entender como funcionava a indústria do esporte em geral e onde existia dinheiro nisso, onde existia negócio nisso. Até assim, a entrevista para poder entrar no MBA, uma entrevista, processo seletivo e tudo mais, eu passei pelo vôlei, né? A gente tinha uma equipe de voleibol que em 2018 foi quarto lugar no brasileiro. Então essa equipe me chancelou para poder entrar no MBA, pelo vôlei. Então no MBA, eu entrei no MBA para entender como funcionava a indústria do esporte no Brasil e me conectar com pessoas no meio. Então o caminho foi esse. E lá no MBA eu não identifiquei nenhuma indústria tão aquecida, tão estruturada como a do futebol. Então, é muito forte, né? O futebol é o único esporte do Brasil hoje que existe um modelo muito claro de negociações, né? Que existe plataformas prontas de divulgação de parceiros, né? Plataformas de patrocínio muito bem desenhadas. Assim, o futebol se tornou meio que a única opção se eu quisesse tratar do esporte como um negócio. Então foi basicamente isso, entendeu? Você entrou então já pensando em negócio. Não, desde o primeiro momento foi negócio. Eu não imaginava que era um negócio tão ruim, entendeu? Que assim, a conversão na ponta, ela... Perdeu os cabelos. Não só a operação do negócio, mas o futebol, o negócio futebol, ele não é um negócio que tem por objetivo gerar receita e dar lucro. O objetivo do futebol é ganhar. Então, se no final da temporada o Primavera der lucro, mas não for o campeão, eu fiz um péssimo trabalho. Agora, se o clube for campeão e eu der prejuízo, que aconteceu de 25 para 26, eu fiz um excelente trabalho. Isso é muito diferente de qualquer estrutura de empresas tradicionais, entendeu? Então, a ideia do modelo do negócio sempre foi, né, do futebol sempre foi ter um negócio, né? Mas eu não tinha o conhecimento tão profundo do modelo de negócio e como quão difícil de gerir esse negócio era. Então isso foi em 19 para 20, né? Em 20, aí no finalzinho de 19 nós fizemos um evento do lançamento da ideia. Foi feito um evento, chamou o prefeito, chamou empresários. Nisso você já tinha entendido que, né, ou você já tinha feito a aquisição do Primavera? Não, era só assim, apresentar a ideia, o plano, o modelo de negócios, né? Baseado em abertura de escolas de futebol para gerar receita e sustentar o clube. Isso foi feito no final de 19. O evento, cara, ele flopou, praticamente ninguém foi, poucas pessoas foram, né? Mas quem foi viu a ideia, né, o projeto, né? Eu acho que até no Facebook eu tenho foto desse evento ainda lá, em 19. Aí a gente começou a executar o projeto, aí veio a pandemia. E agora foi isso. Quando você estava querendo decolar, entrou a pandemia. É isso aí. Então a jornada, assim, o futebol surgiu muito dessa situação, né? Obviamente, eu gosto muito de futebol, sempre gostei, mas eu gosto muito de esporte em geral, né? Então, se eu tivesse talvez encontrado no MBA uma forma de estruturar o vôlei, que a gente já tinha muito bem preparado, as coisas estavam muito prontas, talvez o Primavera não tivesse nascido, né? O Primavera nasceu muito por causa dessa situação e porque, cara, eu me indignava muito de uma cidade como a nossa não ter um clube de futebol que nos representasse. Você vê quase todas as vizinhas. As principais cidades do Mato Grosso têm clube de futebol. As cidades do Mato Grosso têm a cara de Primavera, né? Que nem o Nortão ali você tem Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, todas tinham um clube de futebol. E Primavera não tinha, né, cara? Então era muito essa ideia da representatividade da cidade, né?
E eu tô aqui desde 2000, então eu sou muito bairrista, assim, eu amo o Primavera. Você veio de onde? Aqui de São Paulo, interior de São Paulo. Que passou pandemia, como é que foi? Em 2021, aí em 2020, depois que a pandemia deu uma melhorada, a gente começou a trabalhar as escolas de futebol, começou a ter iniciativas relacionadas a esporte, trabalho funcional, tentando achar formas do clube gerar receita. Que aí em 2021 nós montamos uma equipe amadora para jogar o campeonato amador de Primavera do Oeste. Entender um pouco de como funcionaria, das dificuldades e tudo mais. E jogamos o amador, né, eu acho que fomos eliminados na semifinal, se eu não me engano, aqui da cidade, né? E depois, em 3 de fevereiro de 2022, o clube foi profissionalizado. Então o clube profissional nasceu, o Primavera nasceu em fevereiro de 2022. Ele faz 4 anos agora em fevereiro. Eu lembro que o Luiz veio falar comigo para mim patrocinar o Primavera. E eu atender os jogadores. Foi? Nesse período, que estava começando, ter o Primavera, né? Falei, Luiz, para mim não faz sentido, velho, porque, cara, eu vou lotar minha agenda. Sim. Só para atender os jogadores, Perfeito. e minha operação ainda estava muito pequena, entendeu? Na verdade, por exemplo, se for olhar o Primavera hoje, o alcance do Primavera é uma coisa absurda, assim. O alcance do futebol é algo muito absurdo. A gente começou a entender muito como é que funciona essa plataforma de marketing chamada futebol. Se você quiser colocar uma notícia sua na capa da Globo.com, você tem que pagar uma nota, entendeu? O Primavera, volta e meia, aparece por lá, pelo simples fato de existir, né? Isso é muito louco, né? Existe assim uma estrutura muito diferente assim do futebol, né? Obviamente a gente está aprendendo a mexer com isso ainda, tem muita coisa que a gente precisa evoluir, mas o alcance que a plataforma tem é absurdo, né? Em relação a mídias tradicionais, mídias orgânicas, televisão, rádio em geral. Um meio de divulgação de marcas bem eficiente. É bom que você consegue agregar já parceiros dentro já, né? O futebol ele não acontece sem patrocínios, né? A principal fonte de receita do Primavera são os patrocinadores, com certeza. Tem que girar. Exato. O que a gente tem que transformar o Primavera é numa plataforma de ativação dos parceiros, né? O Primavera não pode depender de doação, de ajuda para viver, isso não pode acontecer. Então, não, porque a ajuda ela vai até, né? A gente ajuda até o que dá, entendeu? Então precisaria estruturar um modelo que realmente desse retorno, e o nosso trabalho sempre foi focado nisso, para que os parceiros conseguissem enxergar o retorno de estar junto do Primavera. Não só tá com a logo lá estampada, mas... E ele ter retorno no final, né? E o retorno na ponta é receita, é venda, né? Então, a gente acredita que está sendo muito eficiente, até porque nosso principal parceiro, que é o Cicobi, está desde o início. Então cresceu, sabe que o Primavera cresceu junto com o Cicobi cresceu junto com o Primavera nos últimos anos. O Cicobi tem sempre apoiado e crescido em patrocínio vinculado ao Primavera, né? Então isso para nós é muito importante. Diminuiu o cabeção já? Cara, já deu uma melhorada, né? Não. Já deu uma melhorada, cara. Na lateral aqui já deu uma melhorada. Uma dica que é a seguinte: quando, por exemplo, você tem um pouquinho de, nós vamos falar, excesso de pele nessa região, tende aqui a ser mais gordinho, vamos dizer assim. O que faz? Passa a máquina mais baixa aqui, ó, só nessa região, que já equilibra. Lembra que tava aquele bolão? Sim. Já equilibra. Por exemplo, aqui eu passei a 2 total, né? Socialzinho. Só que aqui eu já passei a 1. Entendi. Entendeu? Sim, entendi. Não fazemos buraco. Daí já dá uma... A minha cabeça me parece meio redonda, entendeu? Então talvez precisaria de cabelo, igual você falou mesmo, para poder mudar a proposta. Então a orelha ela é um pouquinho aberta, tá vendo? Então se tivesse mais cabelo aqui, mais aqui, assim, ó, nós iríamos preencher toda essa região. Aí tirava essas curvaturas. Quem sabe um dia, né? É porque o cabelo, onde está muito cheio, você consegue diminuir, onde tá faltando volume, você põe, entendeu? Com o cabelo você consegue mexer. Trabalhar assim, na estrutura. O occipital aqui, ó, esse ossinho, ele é uma ponta para cá. Então o que eu fiz para não ficar parecendo um marciano, sei lá? Volume de cabelo. Volume de cabelo. É por isso que eu não faço mais degradê.
Você caça sabia disso? Eu não sabia que você tinha vindo do vôlei e tal ali, não era pro vôlei. Então... Foi o esporte escolar que a gente teve mais sucesso. Ainda tem, né? A gente trabalha com voleibol masculino muito forte. Então, no início eu tinha tantos meninos bons no vôlei de categoria de base aqui que a gente mandava por Brasil inteiro, por que não vender esses meninos, né? Negociar esses atletas, né? Mas não, a estrutura de negociação no voleibol, ela praticamente não existe, né? Porque o processo de negociação, a venda de um atleta, ele nada mais é do que a quebra de um contrato de trabalho de prazo determinado. Então, um jogador de futebol, quando ele faz um contrato com um clube, ele faz por um prazo determinado de trabalho. Entendeu? Ele assina uma CLT normal, só que a CLT... Isso, normal. Obviamente ele vai ter alguns outros contratos relacionados a algum bônus que ele pode receber, mas ele tem uma CLT. Só que a CLT dele tem prazo de contrato determinado. Eu vou ficar nesse clube por 3 anos, 2 anos, 3 anos, entendeu? Até 5 anos, né? Que são os contratos máximos, se eu não me engano, no futebol profissional. Quanto maior o contrato, provavelmente mais valioso é o jogador ou não? A multa é maior, porque a multa ela é proporcional ao valor do contrato. Então, se você tem um contrato de 5 anos, vamos imaginar que um atleta, vamos fazer uma conta assim, o atleta ganha R$10 mil por mês. Então, no ano aí ele vai receber 120, 130 com o 13º, tem férias, vamos pôr 130 mesmo, fica fácil fazer a conta. 130 vezes 5 vai dar 650 mil. Então, o contrato do jogador tem uma validade de 650 mil. Esse é o valor do contrato dele. Para arrancar ele? Então, para arrancar ele, existe uma multa vinculada a esse contrato. E a multa pode ser de 2.000 vezes a remuneração do atleta. Entendeu? De acordo com a legislação da CBF, pode ser isso. Até 2.000 vezes. Se você pegar lá um atleta que ganha R$10 mil, 2.000 vezes, a gente está falando de... Perdi as contas lá. Não, 10 mil reais vezes 2.000 não vai ser uma conta fácil de fazer. Mas dá para entender que é um volume grande de dinheiro, entendeu? Então esse é o valor da multa do atleta. Vamos imaginar que essa conta é 20 milhões. Vamos dar esse chute aí. Então vamos pôr que é 20 milhões. Então, o clube que quiser esse atleta tem essa multa no contrato de R$20 milhões para que esse contrato seja rescindido. Por isso que nós vemos nas notícias, tipo, o jogador foi vendido por tantos milhões, gente. É isso. Entendi. Só que dificilmente, é muito raro o caso onde um clube chega e paga a multa de 20 milhões, nesse caso. O que normalmente acontece? O clube entra em contato com o clube e fala, cara, eu quero esse atleta, a gente tem interesse nele e tudo mais. Hoje a multa dele está 20 milhões. Vamos negociar um valor aí para que esse atleta saia daí e venha para cá? Nem para mim, nem para você. Esse é o processo. É isso aí. Entendeu? Foi o que aconteceu com o que você tinha falado aquele dia, que tinha um clube querendo puxar ele e aí tinha que pagar o passe. Recente agora. Cara, todas as movimentações financeiras que acontecem entre clubes de futebol seguem esse processo. Entendi. Todas, sem exceção, seja um clube pequeno ou um clube maior. Aí muita gente pergunta, mas como que o Primavera vende jogador? Cara, o Primavera não vende jogador porque o Primavera até 25 só tinha contratos de 90 dias ou de 120 dias. Porque a gente só jogava estadual. Então o prazo do contrato era muito curto, então não tinha por que quebrar esse contrato. Então o clube falava, não, termina o contrato aí e você vem pra cá. Agora quando você tem um jogador com um contrato de 5 anos, o clube não vai esperar 5 anos. Então ele faz uma proposta para quebrar esse contrato. Você entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Interessante porque eu nunca fui de futebol, né? Nós já falamos disso. Só que depois que eu te conheci, e aí eu comecei a ver não só o jogo em si, mas sim tudo que rola, vamos dizer, por trás, ainda mais nós estamos de empreendedorismo, então tudo que é negócio, a gente gosta de entender o que está acontecendo. Sim, com certeza. Não, o futebol é muito curioso nessa parte do negócio do futebol, tem muita curiosidade, uma coisa muito legal, assim. Essa questão dos contratos que é bem interessante. O futebol ele tem na estrutura, na sua essência, uma clareza muito grande do objetivo, do resultado na ponta. E toda empresa deveria ter essa clareza. Campeonato já com essa clareza sim, com certeza.
Vamos imaginar aí um jogo de futebol, você entra naquele jogo para vencer o jogo, ok? Né? Então, essas pequenas vitórias que vão te levar ao objetivo final, é raro as empresas que têm isso mapeado, entendeu? Qual que é o teu jogo aqui, entendeu? Para que você dê o teu passo pro teu título. No futebol isso é muito claro. Sim. No futebol é muito claro que você tem uma equipe trabalhando, por exemplo, no futebol, isso é muito claro. E que essa equipe tem valências diferentes. Então, se eu tiver lá um baita de um goleiro, se eu colocar ele no ataque, eu vou ter um péssimo atacante. Então, isso no futebol é muito claro. Sim. E a gente, nos negócios tradicional, a gente tem dificuldade de identificar as valências das pessoas. Então, às vezes você tem um cara bom em vendas e o cara tá lá lotado na contábil, no financeiro, ou o contrário, sabe? Você tem um cara no burocrático trabalhando com papelada e é um cara muito bom de atendimento de pessoas. Isso é muito comum dos empresários errarem, né? Talvez no futebol é muito mais fácil implementar a cultura, porque todo mundo já tem a ideia que, por exemplo, meu pensamento que a cultura do futebol, no final das contas, é ganhar, né? Sim. Então todo mundo já tem essa ciência que... Na verdade, sim e não, né? No futebol existem características que são inegociáveis. Mas vamos pegar no exemplo da escola. Na escola eu tenho uma característica que é inegociável. Eu não posso ter ninguém na escola, ninguém que não goste de criança. Entendi. É inegociável. Então no futebol eu não posso ter nenhum atleta que não seja competitivo, não seja um cara que goste de competição. Entendi. Entendeu? Por exemplo, vamos pegar um jogo que tá difícil, tá um sol, 3 horas da tarde em Cuiabá, entendeu? O campo tá ruim, a gente toma 1-0, virou o primeiro tempo. Se eu tiver um cara que não tem a competitividade na veia, ele fala, nossa, tá muito calor, nossa, entendeu? Então, existem algumas características no futebol que elas são negociáveis, igual em qualquer outro negócio, cara. Sim. Agora, a cultura do clube, no caso, vamos falar do Primavera, ela normalmente já está muito ligada, igual a qualquer outra empresa, né, ao perfil do dono, né, do líder. Então lá a gente tem uma cultura que de certa forma é bem diferente dos outros clubes que eu tive a oportunidade de conhecer. E os jogadores falam isso, né? Não vou dizer que é melhor ou que é pior, não é esse o caso. Só que algumas características, como eu disse, são inegociáveis, entendeu? Por exemplo, quais culturas que você deixa negociável lá dentro? Cara, Primavera, ele acredita muito no bastidor, quando o assunto é resultado dentro de campo. Então, assim, a receita que a gente receber, ela não vai ser direcionada 100% para a montagem do elenco. Ela vai ser direcionada para ter uma boa qualidade de dia, de bastidores, de moradia, de alimentação, de logística. Do dia do cara, entendeu? Por entender que esse cara que está aqui, ele veio para morar aqui. Ele veio para viver aqui, ele trouxe família, ou às vezes não trouxe família. Então ele não está aqui assim de passagem, só para fazer um trabalho e ir embora. Sim. Ele veio realmente para viver aqui. Então tem esse cuidado com a pessoa, do atleta, no dia a dia, para nós é inegociável. Entendeu? Isso é uma característica que reforça muito a forma de trabalhar do Primavera. Isso nós vimos na construção lá do pessoal da Pacaembu, né? Esse cuidado com a galera que vem para cá trabalhar. Sim, para que ele consiga realmente ter uma boa qualidade de vida. Porque ele trabalha melhor, eu acredito muito nisso, cara, em qualquer segmento, entendeu? Qualquer segmento, se ele tiver uma boa qualidade de vida, ele vai dar mais resultado. É simples. Então, cara, mas não é normal, não é comum. É simples, mas não é comum, em qualquer setor. É porque normalmente, até esse dia teve falado assim, a empresa não é ONG, a empresa não é ONG. Então, às vezes, fica aquela sensação de que a pessoa vem só precisa cumprir a carga horária dela, o trabalho dela, e enquanto não inventar um robô que faça o serviço dela, vai ter que ser ela. Entendeu? Sim, mas isso mudou muito, né, cara? Hoje em dia não tem mais espaço para empresa assim, não. Quer, não quer? Não tem. Existem empresas assim, ainda performam e tal, mas não vai durar muito tempo, cara. Eu estive lá e tinha 3 colaboradores que saiu de outra barbearia e foi trabalhar na barbearia dele. E os 3 falaram... 3 barbeiro? Barbeiro. Tipo, saiu 3 de outro e foi pra ele. Do concorrente. Porque
O dono lá era assim, ó, aqui é assim, quer, não quer, e acabou, entendeu? Não, isso acabou, cara. Então eu falei, cara, Não tem mais espaço pra isso. eu entendi os dois lados. E eu fiquei, cara, imagina o dono lá do outro lado perder 3 barbeiros na pancada só. Perde o rumo, né? Aí eu falo, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Tá bom o cabelo ou cabeção? Cara, eu acho que tá bom. Parece que tá bom. Diminui. Quer ver o tá bom? Você conhece o tá bom? Não conheço, tá Vou bom. te mostrar o tá bom. Ok. Dentro da medida do possível, dentro da dinâmica da cabeça, fez um bom trabalho. Muito obrigado. Será que eu já posso ganhar dinheiro com isso? Pode ganhar dinheiro? É. Já tá ganhando, né, Gabriel? Você já está ganhando, Gabriel. Na verdade, nossa cultura brasileira tá errada, né? Tô fazendo dinheiro. Sim. Fazendo Igual os dinheiro. americanos. E a barba, Bruno? Não vai baixar tanto, né? Não, cara. Tem nem muito o que baixar aqui, cara. Acho que só dá uma acertada, Sim. né? Dá uma acertada. Tô bem mesmo. Sim. Eu tô os pelos brancos. Sim. Eu tô com um aqui também. Você tem que achar, né? É. O meu eu já tiro. Os grandes que fica feio, eu já tiro. Pô, mas uma barbona branca é diferenciada, tá? É diferenciada. Tem alguns clientes aqui, barbona branca. É, cara, mulher é uma tristeza mesmo, né? Cara, a mulher começa a ficar cabelo branco. É. Que merda, o cara branco fica grisalhão, top. O cliente, o Juliano, Drão, Sim. Tá louco, né? cara, você... Diferenciado. Esses dias eu atendi ele, cara, será que eu passo um tonalizante? Falei, eu vou perder dinheiro, porque eu não vou ganhar no tonalizante, mas deixa sim. Se eu fosse, você comprava um shampoo pra branco, pra realçar mais, né? Aí, tem específico? Tem. Tem tudo, na real, né? Tudo que é estético hoje em dia, você faz se você quiser. Eu vou baixar só um pouquinho aqui pra... Tá. É, eu tenho uma maquininha lá em casa, ela tem só 2 pentes, entendeu? Aí eu passei o pente, o menor aí e o maior na frente. Ficou bom, cara. Pelo jeito que eu tava, meu Deus do céu. O barbeiro some, né? Sim. Essa Eu tive agenda os tava jogos meio- fora, né? O jogo de Sinop na quarta-feira lá, acabou com a gente. Correria. E amanhã tem jogo, né? Quinta. É na quinta, né? Quinta aqui. Como eu sou uma pessoa muito informada, que horas que vai ser o jogo? Às 19. Como que é o teu plano do podcast? A ideia é, você pretende gravar ele inteiro e soltar ele inteiro? Não sei, mas a ideia é, talvez eu vou fazer alguns cortes, entendeu? É, eu acho que vai acabar sendo mais eficiente, É. entendeu? Fazer alguns cortes, né? Porque a nossa, eu não sei se sou só eu assim, entendeu? Mas a gente tem muito vácuo de conversa, entendeu? Sim? E, Por exemplo, agora. sim, e é importante, pensando em audiência, em Estar retenção. contínuo. Com certeza. É, o que eu andei pesquisando é o podcast ele precisa ser fluido. Sim. Não tem problema você cortar alguns pontos dele. Entendeu? E podcast manda muito o áudio e a edição. A edição, A edição conta muito. em que sentido? A edição do... A edição do vídeo. Tá, mas assim, a porrada de podcast que tem sucesso e que é ao vivo. E daí já entra o formato ao vivo, né? Então. O YouTube conta que você tá ao vivo. Não, eu sei, beleza, é ao vivo, mas depois o material sai Talvez bruto. sai bruto. Sai bruto. Só que os Sem caras edição já nenhuma. tem. Só que os ao vivo você tem todo um. Ah, os take, Você tem pá, os isso takes, aí? entendeu? Você joga tudo. Ah, entendi. Por exemplo, se fosse ao vivo aqui, nós ia estar com pelo menos mais umas 3 câmeras em volta. Pega nós de lateral, pega nós de frente. Sim, pra Entendeu? poder dar Tem uma dinâmica, tela, né? Tem uma tela nos fundos, tipo assim, com os temas que tem que acontecer. Que daí a hora que vai murchando o assunto, tem seja Outro assunto, né? Entendi. Entendeu? Tá. A única coisa que é certa é que esse provavelmente vai ser o pior podcast que você vai gravar, entendeu? Com certeza. Entendeu? Então isso que é muito bom começar, cara. É. Eu tava. Nós pegou o Yeser lá em São Paulo. Não sei se conhece O Yezer? Yeser. Cara, eu conheço esse nome, cara. Ele é de marketing digital, não é? Marketing digital. Sim. Palestrou lá pra nós. O cara, antigamente, a gente só pensava em postar conteúdo. Nós não via se tava com a qualidade boa, com áudio bom, se tinha legenda, se tinha corte, se o conteúdo estava relevante. O foco era postar.
Você precisava de volume. Sim. Hoje em dia, gourmetizou muito, tem muito vídeo profissional. E eu falo, gente, quem está começando, não se apega em perfeccionismo, se apega em postar. Eu acredito muito nisso aí, cara. Posta e posta. Você entregou conteúdo. E outra, cara, assim, tem muita gente que começa a te acompanhar pela pessoa que você é. Pode ser pessoalmente mesmo ou profissionalmente, né? Sim. Então, se você tá com mais edição, menos edição, isso acaba se tornando irrelevante. A pessoa quer que você fale o assunto, entendeu? Compartilhe o assunto, tem dúvida e tal. Só que a parada da constância é complicado, cara. Eu, no início, teve semana de soltar 4 vídeos, aí depois entrou numa média de 3, aí entrou numa média de 2. Você vai cair. Agora eu tô numa média de 1. Tem que fazer o material, não tem como. O segredo é tem que ter um dia ou um horário que você precisa gravar e postar. Então, só que aí tem um problema, que é o roteiro, né? Sim. Então assim, gravar e postar pra mim é zero problema, cara. O problema é roteirizar. O problema é assim, porque na verdade o roteiro, depois você vai entendendo os roteiros que funcionam mais, que retém mais, dá uma impressão de que se gravar um roteiro mais ou menos é perca de tempo, entendeu? Então você cria na cabeça aquele negócio, cara, eu tenho que pensar muito bem no assunto para fazer um roteiro para pipocar, sabe? Sim. E no final das contas acaba você ficando mais lento na entrega. Exato. E às vezes você soltaria alguma coisa boa, entendeu? É isso que fala, se apega em postar. Porque mesmo que não tá bom, tem um que vai ficar muito ruim, vai ficar muito bom, só que consequentemente você está melhorando, porque você está postando, sim, você está gravando, você está falando. Então você tem que se apegar nisso. É uma coisa que eu percebi, por exemplo, se eu faço postei um vídeo, naturalmente aquele vídeo ele gera para mim alguns comentários ou algumas mensagens no direct. E normalmente são perguntas. E essas perguntas me dão tema de novos vídeos, entendeu? É o que vai girando. Cara, mas é um trampo, velho. Nossa, que trampo. E eu tô fazendo praticamente sozinho, eu tenho só um cara que faz a edição. Então eu faço o roteiro, gravo, mando, ele só edita. Só não, né? Então, uma baita edição, né? Mas a edição é a única coisa que eu não faço. Eu tô fazendo tudo. Tudo? Meu pessoal, Gabriel, é tudo meu. Roteiro, tudo. Hoje cedo eu gravei um criativo que nós vamos soltar a vaga de auxiliar recepcionista. Aí o Eric me ajudou porque eu fiz andando. Então ele só foi meu cameraman. Mas resto. Meu maior problema hoje é realmente o roteiro. E aí que eu lancei um vídeo da cara. Pode dar, é mais importante. Aqui você fez uma linha curva, né? Na verdade eu fiz o que eu consegui ver, né? Eu não tive muita escolha. Pra nós tirar esse efeito redondo, papada e redondo, tem que marcar uma linha reta. Se eu marcar assim, ó, vai ficar curva, né? A chance de você errar é maior. Agora o segredo é você marcar de lateral assim. Eu tentei fazer assim, cara, só que não... Você tenta ligar, é porque minha visão vai ser diferente da sua, né? Mas você tenta ligar esse ponto aqui com esse aqui, ó. Fazendo uma linha reta. Então daí você vai ter essa parte ali embaixo que some. No final não vai ver se você tá falando alguma coisa que você sabe ou se você tá tirando linguiça. Eu sou formado em Harvard. O que eu tava falando? Roteiro. Uma coisa que é muito curiosa. Eu fiz um roteiro sobre categoria de base, estourou. No principal vídeo absurdo. E aí eu trouxe muito público para esse tema. E aí você vai fazer o outro roteiro, aí você fica pensando, pô, será que eu faço outro roteiro sobre categoria de base? Ou eu faço um roteiro sobre qualquer tema, etc. Gestão do negócio. Mas você tá... Não, tô dentro do nicho. Só que como eu, só que os caras que vieram por causa do roteiro da categoria de base, às vezes não tem tanto interesse na gestão do clube de futebol. Aí você cria um risco de ficar produzindo conteúdo só pro perfil de seguidor, entendeu? Você se engana por causa do volume de pessoas que você recebeu ali, entendeu? Eu tinha essa dúvida e ela foi sanada com o Yeser, que não tem problema você tem que estar dentro do seu nicho, obviamente, dentro do assunto. Por exemplo, seu assunto é futebol, né? Você é o presidente do clube e tal, é o seu assunto. Mas não tem problema você trabalhar com 4 formatos.
3 formatos, entendeu? E daí você vai pegando o público de base, público de notícia, que nem você gravou aí agora. Sim. Então você vai puxando a galera. Sim. É quase que você monta um ecossistema dentro do... É como se fosse um canal, né? Canal. Um canal de televisão sobre esse tema futebol. Aí você tem vários programas. Isso. Um vídeo que eu posto que sempre dá legal é o da história, tipo, eu conto uma história. Inclusive, vocês têm se falado muito de storytelling, né? Na verdade, isso aí é sentar em volta da fogueira, assar uma caça e contar história. Isso é ser humano, né? Eu conto uma história, pega. Sempre que eu conto uma história, pega. E é por isso que eu tô começando o podcast. Tem muito sentido. Acho que você vai ter que cuidar realmente talvez mais técnica na hora da entrega. Que nem a gente não sabe o impacto dessa maquininha fazendo a barba no som. Ah, é alto. Entendeu? É alto. É isso aí, tudo acaba com a experiência, né? Ela tá conversando aí. Tudo isso aí você vai ter que ir experimentando, entendeu? Eu não tô pegando em nada. Dá a ideia mesmo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós já temos muitos cortes. Já temos, com certeza. Você que também tá no seu plano fazer isso também. Pegar o conteúdo, editar o conteúdo. Tá dentro dos fazer os meus 4 cortes. formatos. Um é podcast. Sim. Entendeu? Cara, aí não tem erro, tá bom? Tipo assim, uma coisa sem demagogia. Não tem erro. O negócio vai dar certo. Não tem erro. Ele dá certo. Tem que dar certo. Não, ele vai dar, não tem, é consequência, cara. Porque a plataforma, entendeu? Sim. A plataforma premia quem faz, cara. Não, zero erro. Teve um assunto lá sobre IA, né? E, bom, o Van do Yes que é que eu tive referência recente. E eu tive essa percepção, só que o vídeo dele é melhor, né? Faz isso o dia todo. Não agora, mas daqui um breve tempo, quem não usa IA vai se destacar mais. Quem não usa, Quem não usa. essa é a visão dele, cara, Porque tá todo mundo usando. então, só que assim, eu acredito que o cara muito bom com a IA, ele vai virar um inalcançável. O que é muito comum hoje? Já faz tal conteúdo, aí o cara vai lá, joga no ChatGPT, pega ali e manda. Agora um cara que faz, e ele manda pro ChatGPT, para qualquer IA, pra enxergar pontos de melhoria naquilo que já era espetacular, eu acho que esse cara ele é imparável. Porque ele tá usando mais a favor dele. Ele é só- imparável. Entendeu? só soltando. Ele tem realmente um assistente com todo o conteúdo do mundo na cabeça ali. Agora, quando você entrega para o assistente fazer, você vai ter o conteúdo que o assistente faz. Por mais que você tenha o melhor prompt do mundo, vai tiver um pouco pra parar. Sim. Só que as coisas estão mudando muito rápido, cara. Não dá para dizer o que vai ser daqui 10 anos. Não dá. Da velocidade. Eu vi curiosidade da Porsche, onde quase todas as marcas estão usando IA. Para comercial, a Porsche lançou a campanha para desenhistas, pintura. Então, muitas propagandas da Porsche, isso mais lá na Europa, está sendo por desenhistas, com o HQ, quadrinhos, historinhas, mas tudo feito à mão. Entendi. A Porsche está indo Pra linha do artesanal, né? É porque traz exclusividade, né? atrás do Um negócio como a gente é enganado com o ser humano, mesmo sabendo que aquilo não faz nenhum sentido. O luxo engana a cabeça do cara, velho. É um trem muito louco. Isso aí retrocede. Não li ainda. Comprei, tá na biblioteca. Se eu não me engano, deve ser o 6º da lista lá que falta. Tem outros na frente. Eu tenho bastante. Aquele seu eu coloquei no meio lá, do seu Elias. É? É o 3º. Agora eu vou terminar de ler, ele parece que ele é curtinho, né? Ele é uma semana. Eu vi. Você lê. Eu comecei a ler um livro, tem um livrinho, não sei o que, o Reread, sei lá, que é o, meu Deus do céu, Atlas, Revolta de Atlas. Um livro, ele é romance, né? E ele fala muito sobre política, fala muito sobre o perfil de pessoas, né? Sobre a visão do empresário, a transformação do mundo, a relação do empreendedor com fazer as coisas que realmente vão trazer benefício para a sociedade.
Então é um livro com essas premissas, mas é um romance. É um livro de umas 800 páginas, se não me engano. Cara, eu posso estar falando que é mentira, cara, porque eu acho que ele pode até ter mais, porque eu já li livro desse tamanho, de 800 páginas, e esse provavelmente é o maior livro que eu já peguei para ler. E eu li, eu acho, umas 300 páginas e travei. Ele entrou numa parte do livro que virou muito esse romance mesmo, assim. E aí eu dei uma travada e não consigo voltar a ler, porque toda vez que eu pego ele é uma chapoca, cara. E não é um livro fácil de você levar pra viagem e tal. Ele tá lá. Mas é um baita. Um livro sobre esses temas, mas escrito como um romance. Bem legal. Aí ele já saiu da minha filha, eu tava lendo ele lá e foi embora. Aí eu comprei o Pai Pobre, que eu tinha quando era mais novo, e sumiu, não sei onde tá. Eu tava conversando com meu sogro sobre o Pai Pobre, aí dando pra ele, falando os temas, né, conversando sobre o tema. E cara, esse livro meu sumiu. Aí eu comprei e tô lendo ele de novo, pra ver se tem alguma coisa que na época eu enxerguei do jeito que agora eu enxergaria de outro jeito. Muito legal. Então isso eu tô lendo. O Pai Rico, Pai Pobre é um livro que me despertou interesse. Em leilão? Sim, ele fala muito sobre alavancagem imobiliária, né? Sim, um espetáculo. Essa estratégia é um espetáculo. Um livro muito legal, bem didático. Estou lendo Rápido e Devagar, é um livro muito bom, mas muito difícil. Esse está na minha lista, só que lá para baixo. Ele é muito estudo científico, né, sobre o nosso pensamento quando ele é baseado em instinto e quando ele é lógico, né? E a tomada de decisão que às vezes a gente pensa que é lógica, mas ela só é instintiva. E como a gente pode dominar isso? Pô, um livro muito legal. Parte pra isso. Eu coloquei o seu lá, tem terceiro. São 4, eu tô lembrando qual foi o outro. Eu não vou lembrar. Você tá lendo 4 livros? Sim, tô lendo 4 livros. E eu tô lendo o Harry Potter e a Câmara Secreta com a minha filha. A gente já leu a Pedra Filosofal. Cara, eu não leio, tá? Tipo assim, a impressão que dá é que eu sou... Não leio. Eu leio, assim, não tem aquele ritmo de eu vou ler 50 livros no ano. Não. Todo dia eu tenho que ler 10 páginas. Não, isso não me pega não. É questão de, cara, eu parei hoje, assim, vi o livro e, cara, vontade de ler. Aí eu arrebento ele. Entendi. 50, 80, 100 páginas. Dependendo dele, eu acabo com ele. Você vai? Não, eu já tenho que ter... Eu tenho cronometrado por dia. Sério? E é perfil, né, cara? Tem gente que funciona melhor de um jeito, tem gente que funciona do outro. Só que eu já te contei minha história de livro e meu pai? Não. Cara, eu odiava a leitura. Inclusive eu reprovei português no ensino médio os 3 anos. Sério não? Você foi carregando DP? Carregando DP e... Cara, você não parece esse tipo de cara, sabia? É o Gabriel do Velho Testamento. Entendi. E eu passei porque o conselho me passou nas DP. Eu odiava ler. Sério, cara? Por essa Não esperava não parece o seu perfil não. Mas você era um cara de exatos ou só era um péssimo aluno só? Cara, na verdade, não querendo me vangloriar, mas assim, eu tava nem aí. Aí a hora que eu vi que eu precisava de nota, eu ia estudar um pouquinho. Isso é uma facilidade. Só que daí o português, você tinha dificuldade mesmo. Olha só, cara, que legal, não sabia não. Era um pouco de dificuldade e má vontade também, sabe? Acho que eu tinha, não lembro quantos anos, eu tinha idade de ganhar castigo do pai. Né? Teu pai te deu castigo ler livro. Inteligente, cara. Falou, você vai ler esse livro aqui e tal, que era o Monge Executivo. É um baita livro também. Bem lembrado, eu preciso ler ele. Mas você leu na época? Não, aí que tá. Puta. Você vai ler esse livro e tal, a cada 15 dias você vai passar um resumo. Famoso com boca, né? Você fez na internet isso, cara? E você fez na internet os resumos? Não, eu falei, pai, eu não vou ler. Mas lá no castigo, como é que você não... Não, o castigo veio depois, entendeu? Eu já tava meio... Meu pai, você precisa ler. Eu falei, não vou ler. Então, quando você não lê esse livro, você não sai de casa. Sai de castigo. Tá, até hoje você não leu o livro. Como é que você sai de casa? Ele desistiu. Acho que eu fiquei 60 dias. Né? Sério mesmo? Vou perguntar pra ele. Mas você não leu de Bíblia, de piar consumo. Você sabe que você vai pagar por isso pro seu filho, né? Isso eu nunca tinha pensado. A gente paga. Quando acontecer, eu vou ligar pra você. Falou, tô aqui.
Ele reprovou em português. Reprovou em português, a culpa é sua, cara, não li. Cara, o livro é muito bom, mano. O livro é muito bom. Eu li. Cara, o melhor livro que... É difícil dizer o melhor livro, é igual dizer o melhor filme, né? É complicado. Mas se eu tivesse que chutar o melhor livro que eu já li na minha vida, sem ser de ficção, livro mesmo, é o Almanac de Naval Ravikant. Esse aí, sem medo de ser feliz, pode comprar, deixar na mesinha do lado da cama, que é uma obra, cara. O livro ele foi escrito por um cara, esses caras que escrevem livro de terceiro, né? Ele não é uma biografia, né? O Naval, ele é um que foi pra gringa e lá começou a trabalhar ali se não me engano, no Vale do Silício, começou a participar daquela febre das startups lá, foi um cara de muito sucesso, participou de um monte de startups de sucesso, fez um monte de grana. Mas essa época de startup, você fala? Cara, eu sei lá, cara, de verdade, eu acho que as épocas das startups foi junto ali com o Facebook, cara. Mas posterior, 2005, Facebook, será? 2007? Por aí. Eu acho que é por ali. Então assim, o cara fez uma grana danada e tal, só que assim, ele tem uma cultura muito diferente da cultura americana, né? E aí ele tem uma visão muito diferente dessa relação mundo, dinheiro, riqueza, negócios, gente. Ele está dentro dos Estados Unidos e ele consegue enxergar deturpações que do ponto de vista dele são deturpações, né, que a gente, talvez ocidental, não conseguiria enxergar. E aí o que ele fez? Ele criou um Twitter, o X, né? Sim. E aí ele começou a jogar os devaneios dele lá, em 144 caracteres. E começou a sair um monte de devaneios, cara, um monte de parada e as pessoas começaram a seguir ele, e seguir, e ele virou um brabão lá. E aí esse cara, o escritor do livro, né, ele foi lá e pegou um compilado de twitters e fez o livro, cara. Ele pegou e dividiu, né, então quando fala sobre família, aí juntou um monte de twitters de família, aí sobre riqueza, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre pessoas. Então é um almanac mesmo, porque ele é um compilado de twitters desse cara que parece ser um sábio, sabe? A forma como ele se comunica, como ele enxerga o mundo, né? Porque dependendo de onde você nasceu, a sua realidade totalmente diferente. Então ele foi construído, tem uma realidade diferente, família pobre, então conta toda essa jornada. Mas o livro dele é um baita livro, muito bom. Então fica dicas para colocar no fundo da sua fila. O livro que eu comecei e foi bem quando eu comecei a pegar ritmo de leitura, só que muito denso, sabe? Eu acho que eu errei no começo ali, que foi o 48 Leis do Poder. Nunca li. Cara, é um livro muito bom. Ele é do Napoleão Hill? Eu acho que não. O Napoleão Hill tem um monte desses livros nesse sentido, sabe? Parece que cara, mas isso eu nunca li. Ele é muito bom, só que ele é muito denso. E ele vai enjoando uma hora, sabe? Aquele livro que você vai... E eu falo, você tem que ler ele dosando, porque certas leis que se tem no livro, se você seguir a risca, não vai dar. Sim. Cara, eu lembro quando eu entrei na faculdade de Direito, a gente tem algumas coisas que a gente grava, né? Eu entrei na faculdade de Direito em 2008, primeiro semestre, eu tinha 18 anos, uma piada, merda, né? Não sabia nada de nada. E eu conheci o meu professor de filosofia, sociologia, que foi o Juan Carlos Iglesias. E ele foi embora logo depois, acho que 2, 3 anos depois, ele foi embora da cidade. Um baita do professor de filosofia e sociologia. Ele falou uma frase que assim, significou muito na época. Ele era ateu, né? Ele falou que fez teologia só para ter certeza que tudo que falavam era merda mesmo, entendeu? Então era desse tipo de cara, tinha umas 8 faculdades e tal, um estudioso. Teologia para comprovar. Exatamente. E aí nessa aula um dia falando sobre isso, falando sobre religião, identidades e tal. Aí ele falou, não, mas espero que nenhum de vocês se tornem ateus por causa de mim. Vocês continuem acreditando, vocês têm que acreditar, porque você nunca pode tirar algo que é essencial para você
sem ter certeza do que você vai pôr no lugar. Entendi. Então, que eu imagino que é muito dessa questão de quando você lê ou escuta um coach, ou questão dessa coisa da 48 Leis do Poder, né? Achei o caminho e tudo mais. Quando você tem na sua essência valores ou coisas que você acredita que são valiosas e você está seguindo o que o outro está falando porque diz que é o outro e tudo mais, isso, cara, tem um potencial de te destruir absurdo, sabe? E eu lembro dele falando essa frase, ele falando porque ele era ateu, explicando tudo que ele acreditava, o estudo da Bíblia que ele fez, não sei o que. Ele falou, não, mas vocês, espero que vocês continuem acreditando em Deus. Porque vocês são muito novos para tirar isso de mim, tirar isso por causa de mim e tentar se justificar, continuar acreditando no que vocês têm que acreditar, entendeu? E ele continuou? Cara, eu não conheci, eu não vi ele mais tanto depois, eu terminei o primeiro ano e não tive mais aula com ele, né? Não sei, eu espero que ele esteja vivo, né? Espero que ele seja cristão, né? Porque se ele morrer como ateu, acabou pra ele, né? Então, espero que ele tenha mudado de ideia. É igual que fala assim, cara, se você for ateu e realmente nada disso for real, tá bom, beleza. Agora, se você é ateu e você estiver errado, e se estiver errado, você perdeu tudo. Acho que ficou ruim pra você. Tem um memezinho que fala assim, eu sou ateu. Você é ateu? Não, tudo bem. É que nós estamos? Não, 2026. Depois de quem? Pronto. O homem. Depois dele. O cara. Mestre. Tá bom, meu amigo? Cara, tá bom. Diminuímos a cabeçona. Sim. Tem que colocar um antes e depois, né? Porque sempre que eu saio, eu falo, cara, realmente, né, diminuiu a cabeça, mas eu já não me lembro como que tava a cabeça Hoje antes. você vai ver. Beleza, galera, fechamos. Deixa eu tirar essa capa pra você. O microfone pra cá. Mostrar, né? A peita do gigante roxo, Feito do gigante roxo. do Cerrado Mato Grossense. Qual que foi a notícia? Liberou. O quantitativo de público mínimo para a primeira rodada da Copa do Brasil diminuiu de 4 mil lugares para 2 mil lugares. E o Cerradão não comportaria para 4 mil lugares, mas para 2 mil lugares comporta. Então, potencialmente, a gente pode ter jogo da Copa do Brasil em primavera agora. Precisa de algo mais, Bruno? Não, cara, fechamos. Bom, então esse foi o nosso Além Da cadeira cast? da Cadeira Cast. Não bota cast. Cast não. Além da cadeira ficou ótimo, ficou muito bom. O primeiro eu tinha pensado na cadeira. Aí. É bom também, Bom mas também. além da cadeira. É porque. Sim, não, foi muito bom. Inclusive eu mostrei a logo pra Daisy também, ficou muito bom. Ficou excelente. E esse caso me ajudou muito. E sabendo usar. É isso aí. Então é isso. Muito obrigado. E acompanhe aí. Vai ter muita história boa. O que mais nós vamos ter aqui? Empreendedorismo, cultura. Acho que é isso. Né? Não, o tipo de gente que você passar aqui na cadeira vai ter assunto Vai ter pra assunto de tudo. infinito. Vai ter assunto polêmico também. Uma ideia que eu tive é expor opiniões de pessoas comuns sobre qualquer assunto, que às vezes vai repercutir. Cara, uma é polêmica. legal também. Só que lembrando, é uma opinião de uma pessoa comum. Então, Às vezes não vai estar muito bem embasada, né? então assim, a ideia é mais como que o pensamento do brasileiro funciona. Sem falar que o cara tá certo ou errado, Só conversar. só conversar. Que é uma linha da cadeia. Excelente. Muito obrigado, grande abraço. Até mais.